Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Elis Regina, com Arthur de Faria, Diego Grando e Kátia Suman. Canja super especial, Nani Medeiros e João Pita. Realização Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, Saraulers, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico, hoje em formato Power Trio. Aqui a gente conta com a presença do Arthur de Faria, salva de palmas, tudo bem aí, Arthur? Beleza? Diego Grando, tranquilo, na buena. Estamos aí. E temos hoje a defecção, é horrível essa palavra, que palavra horrível, né? Nós temos a não participação do professor Fischer, o departamento de RH já está tomando as medidas cabíveis. Até porque ele foi visto, né? Ele foi visto na beira do mar, se refestelando, e já veio aqui com o discurso de que ele não gosta muito de praia, ele já nos aplicou essa. E ele apenas... Ouvintes, esqueceu. Tá lá de sunga branca, ouvindo reggae e vendo o pôr do sol em Torres. A gente já tá achando que ele anda usando tóxicos. Porque tá uma loucura, gente. Aí só falta o professor me aparecer de dreads, entendeu? Como é que a gente vai segurar essa onda? Bronzeadão, né? Bronzeadão, dreads e pá, legalize. E aí, minha gente, o que a gente vai fazer? Enfim, eu acho que é um momento importante, um momento que a gente tem que estar atento e, bom, enfim, estamos já com o jurídico, o RH e mais a DP para fazer o BO, tá? Bom, nosso tema de hoje é Elis Regina. 40 anos da morte da Elis Regina, é isso, Arthur de Faria? É isso. Uma loucura. Bom, o Arthur é autor dessa biografia, Elis, uma biografia musical, e então o Arthur pode começar a falar. Arthur, eu falei para o Arthur assim, preciso de uma frase bombástica sobre a Elis para botar na chamadinha. Aí tu me veio com aquela coisa que esses dias eu já vi o teu post. Tu foi olhar no Spotify, ou não sei aonde, e ela tem mais audições por mês do que essas cantoras, as grandes brasileiras, né? Gal Costa, Bethânia, Marisa Monte e tal. E isso é realmente incrível, né? A força dessa mulher. Então, queria que tu falasse um pouquinho, Arthur, sobre ela, assim, só de introdução, antes da gente começar as leituras. Tá, de introdução é isso, eu acho que é que nem os argentinos dizem do Gardel, né, que o Gardel canta cada dia melhor. O Gardel morreu em 1936, jovem também, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha, era mais velho que a Elis, mas não tinha 50 anos, tinha uns 40 e poucos. E a Elis morreu com 36, né, gente? Ela morreu com 36 anos, 40 anos atrás. Isso significa que ela ainda não teria 80, né? Ela era mais nova que aquela turma. Eu acho que ela regula com a Bethânia, se eu não me engano. Não, a Bethânia é de 46, ela é de 45. A Rita Lee é de 47. Isso. Mas ela tem essa coisa impressionante, que por acaso, porque a cada 5 anos as pessoas resolvem me entrevistar, né? Aqui não, porque fui eu que me ofereci para a Kátia. Mas mentira! Não é eu te oferecendo. Mas eu adorei. Mas é que daí, para uma dessas entrevistas que eu dei agora há pouco, eu resolvi pesquisar isso, porque hoje em dia, para nosso desespero dos músicos, o pessoal que contrata, por exemplo, o que eles querem saber é os números do Spotify e do Instagram da pessoa. Como a Elis não está viva para ter um Instagram, mas o Spotify eu fui ver, né? E no Spotify é isso. Mas ela deve ter um Instagram ali de fãs. Tem o Instagram da família, sim. Ela tem 2.200.000 audições por mês. Por mês. E isso é mais do que a Maria Bethânia, é mais do que a Gal Costa e, para meu espanto, mais do que a Marisa Monte, que está viva. Ela perde... as outras também para as cantoras, vivas, ela né? perde para a Rita Lee, que é um fenômeno, né? Que a Rita... É a cantora, é a quem mais vendeu disco, né? De cantora brasileira. Quem? A Rita.
A Rita. Lee. E perde para Cássia Eller. Perde um pouquinho para Cássia Eller, que é a outra que está morta aí, né? Mas isso é... E daí eu comecei a pensar uma coisa muito louca, porque ela nunca deixou de ser escutada, né? E aí eu estava falando com amigos na Argentina, onde ela também é muito popular, ela também nunca deixou de ser escutada na Argentina. Então isso é uma coisa que não acontece com todo mundo, né? Porque geralmente a pessoa morre, quando a pessoa é importante, assim, talentosa, ela morre, fica um pouco esquecida, depois resgatam ela e ela volta a fazer sucesso. Não, mas também a gente com Raul tem Seixas. Essa possibilidade de audição com aferição é recente, né? É da internet, então tu não pode, tu não sabe. Eu estou olhando aqui só para ver, assim, ó, Ângela Maria, tá? Tem 156 mil ouvintes mensais. Não é pouco também. Não é pouco. Não é pouco. Mas a Elis tem 2 milhões e 50 mil mais. Sabe o que me caiu os butiá do bolso? O quê? Quando eu fui ver Sarah Vaughan, que era a ídola da Elis, né? A Sarah Vaughan e ela Fitzgerald. A Sarah Vaughan tem menos audições mensais do que a Elis. E certamente é mais conhecida em mais países do que a Elis. Canta em inglês, né? Então já aumenta consideravelmente o espectro, né? É incrível. Agora, assim, eu acho que a gente podia começar as leituras, depois eu comento o que eu gostaria. Eu queria antes fazer aquele aviso, enfim, é uma solicitação que a gente faz e que é chato, tem que ficar pedindo e tal, mas é assim, a gente tem que calçar a sandália da humildade, né? Antiga essa, né? Essa é piada velha. E pedir, porque é assim que a gente consegue manter o projeto. Então, temos um Pix, a chave é o meu e-mail, katia@radioelétrica.com, e a gente tem uma conta também no Banco do Brasil, que está no meu nome, e eu me dei conta, ouvindo pela rádio, ouvindo no Spotify, porque o Sarau é um podcast também, que a gente nunca fala os números da conta, porque a gente está imaginando que está todo mundo vendo a imagem, né? Então, a agência conta do Banco do Brasil, agência 47368, a conta é 60194. Duvido que alguém tenha dado... Tem que repetir. Tem que repetir, pega aí a caneta. Agência 47368, conta 60194. Tá? Em nome de Kátia Suma, o CPF eu só passo se me mandar um e-mail para katia@radioelétrica.com. Isso aí. Porque também não dá, né? E a gente senha que é velhinho está caindo em muito golpe, né? E a senha do banco eu só mando por DM, por direct. Tá, vamos lá, Arthur, começa aí. Mas já comecei, tu quer que eu fale mais? Eu falo. Não, eu quero que tu faça uma leitura, assim. Eu faço a primeira leitura do... Deixa eu fazer um comentário que falou em calçar a sandália da humildade, né? O professor calçou a sandália e foi para a beira da praia, né? O professor tem que tomar cuidado com essa humildade, né? Possível que o professor... Não, e é bem possível que o professor esteja na areia da praia de sandálias. Mas sem meia, né? Será que o professor passou o protetor ou ele está naquela que não precisa essa hora e tal? Ouvindo, a gente grava isso tipo 6 da tarde, né? Então, não sei. Bom, tá. Não, mas não é o professor. Dá direito de resposta. Mas passa a roda pro Diego e pra ti, pra não ficar eu comigo, porque tu sabe que filho único é foda, ele não para de falar. O cara é só ele que fala, a gente sai. Tá, Diego, vai lá. Tá, eu vou ler um texto aqui, eu queria saber o que o Arthur acha desse comentário, dessa interpretação aqui. É um texto de 66, do Augusto de Campos, que depois foi reunido num livro lá chamado Balanço da Bossa. O título do texto é da Jovem Guarda João Gilberto, em que ele faz aquela leitura de por que agora a Bossa Nova já está meio que desaparecendo, né? Né? A Jovem Guarda tomou conta, tudo mais, tem um monte de coisa. Ele olha para a TV, olha para a música, olha para essa mistura toda, festivais, tudo mais. E aí tem um momento então que ele vai fazer uma espécie de leitura aí da interpretação e da figura da Elis, só deixa eu achar aqui na página. Tá, então ele fala aqui das várias questões, programas de TV. A última frase aqui que vira o mote aqui, porque ele vai dizer:
o número de consumidores da bossa nova continuou reduzido, embora essa já tivesse consolidado a sua posição, a princípio tão negada e combatida, inclusive, pela maioria dos remanescentes da velha guarda, intérpretes e críticos. E aí ele vai dizer: foi nesse enclave ou ameaça de estacionamento comunicativo que apareceu um fato novo em matéria de interpretação no campo da música nova. Elis Regina, revelada pelo primeiro Festival de Música Popular Brasileira, promovido pelo Canal 9 de São Paulo, e que pouco depois passaria a liderar como cantora e apresentadora o programa O Fino, então, da bossa, o Fino da bossa, que depois perdeu a bossa e ficou só o fino, né? Elis, a Pimentinha, como foi afetuosamente apelidada, teve realmente um grande mérito no sentido da popularização da bossa nova, nessa fase decisiva de sobrevivência. Suas interpretações elétricas e eletrizantes, a alegria contagiosa que transmitia, não tanto com sua voz, e aí ele coloca entre parênteses, que nada tem de excepcional, mas com um compósito, ele fala, diz Augusto de Campos, mas com um compósito de voz e corpo, canto e coreografia articulados numa alegria juvenil e irresistível, explodiram como uma verdadeira bomba no samba, com um alto poder de comunicação, a ponto de muitos acreditarem numa possível reedição do fenômeno Carmen Miranda. Em Jair Rodrigues, Samba e Simpatia no Balanço Crioulo Natural, Elis encontrou o companheiro ideal para uma dupla que ficaria famosa. Lembrando, ele está falando isso aqui em 66, né? Então tem um monte de coisa que não aconteceu ainda. Né? Jair, que vinha de uma experiência isolada de samba falado, gesticular, deixa que digam, etc., foi convertido por Elis, passando a incluir música moderna em seu repertório. E aí agora ele vai ter um parágrafo que ele vai falar, fazer uma leitura um pouco mais crítica, né? Elis extroverteu a bossa nova, desencravou-a, tirou-a do âmbito restrito da música de câmara e colocou-a no palco auditório de TV. Mas com o tempo, talvez pelo afã de ampliar o público, o programa foi se tornando cada vez mais eclético, foi deixando de ser o porta-voz da bossa nova para se converter numa antologia mais ou menos indiferente dos hits da música popular brasileira, com risco de passar mesmo de fino da bossa o simplesmente fino. Por seu turno, a própria Elis foi sendo levada a uma exageração do estilo interpretativo que criara. Seus gestos foram se tornando cada vez mais hieráticos. Os rictos faciais foram introduzidos com frequência sempre mais acentuada. A gesticulação de expressiva passou a ser francamente expressionista, incluindo a maneira de certos cantores norte-americanos movimentos de regência musical, indicativos de paradas ou entradas dos conjuntos acompanhantes, ou ainda sublinhando imitativamente passagens da letra da música numa ênfase quase declamatória. A alegria já contagia menos e, por vezes, não ultrapassa as paredes do alto júbilo. Ao interpretar Zambi, a cantora parece entrar em transe. É uma interpretação rígida, enfática, de efeitos melodramáticos, inclusive jogos fáceis de iluminação cênica. Esse estilo de interpretação teatral quase nada mais tem a ver com o estilo do canto típico da bossa nova. Então, esse é o Augusto de Campos, situando aí a Elis no cenário. Claro, tem muito da preocupação porque acho que ele fez uma leitura por bastante tempo, assim, da música, como é que ele chamava? Acho que música televisiva, alguma coisa assim, enfim, do aspecto da presença da televisão. Mas aí tem essa coisa que é tão tem essa coisa que é tão marcante da interpretação dela, que aqui ele tá olhando e dizendo, opa, mas calma aí, tem problema. Numa chave bem específica de leitura também aí, que são os... Não, esse texto é maravilhoso por duas coisas, assim, eu conheço bem e esse livro é um livro que me acompanha a vida inteira, é um livro que todo mundo que gosta de música deveria ler. Inclusive é o livro em que ele propõe o primeiro resgate do Lupicínio Rodrigues, né? Eu estou terminando uma biografia do Lupicínio, que é também meu doutorado, orientado pelo... Esse aí que ficou na praia, como é que chama? É o professor Paz e Amor. Isso. Mas o que eu ia dizer é que, primeiro, é a grande sacada do Augusto, que ele não diz explicitamente aí, mas, enfim, ele é o primeiro cara a se dar conta, que a Elis, assim como tinha as cantoras do rádio, a Elis é a primeira cantora da televisão. Ela é a primeira cantora da televisão. E por quê? Porque quando ela chegou para cantar Arrastão, com 19 anos de idade, ela não era uma guria de 19 anos de idade. Ela era uma profissional que cantava profissionalmente já há 5 anos. O primeiro contrato ela assinou com 14,
e que cantava 5, 6, às vezes 7 vezes por semana em Porto Alegre, em rádio, em televisão, em programa de auditório, e que já tinha gravado 4 discos. E que foi a primeira a entender, porque a primeira vez que ela se apresentou perante um auditório ela tinha 12 anos, e a primeira vez que ela foi escolhida a melhor cantora do Rio Grande do Sul ela tinha 13, ela foi a primeira a entender que ela precisava interagir com as pessoas, com o corpo, com tudo. E aí, quando ela chegou no Rio de Janeiro, com 19, a pessoa com que ela sintoniza, que se encanta por ela e ela por ele, é o Lenny Dale. Lenny Dale. O Lenny Dale, que depois fez os Dizzy-Crocrats, e que era um cara que era do chorus line na Broadway. Ele era chorus line na Broadway, que esse cara cantava, dançava, fazia o coro. E ele trouxe muitos truques que ele aprendeu na Broadway para aplicar, ele estava querendo aplicar e não achava em quem. E ele achou naquele momento a Elise e o Simonal, que estavam ambos começando a carreira, foram os pupilos dele. E a Elise, especialmente, pegou muito esse jogo de corpo. Ainda que a coisa dela jogar os braços no arrastão, que lhe rendeu o apelido de helicóptero, não tenha sido sugestão do Lenny Dale, ele só aprovou. Ela que sugeriu. Foi dela. E depois ele foi coreografando muito ela, e ficou realmente essa coisa over, que era uma coisa, como o Augusto está conta ali, trazida da Broadway. Só que ele não sabia o quanto era, sim, não era imitação, era um professor que vinha da Broadway ensinar os truques da Broadway. E ensinou para Elise, inclusive, uns truques musicais. O Lenny Dale cantava bem também, tem um disco que ele gravou no Brasil bem bom. E um dos truques que ele ensinou para Elise é o da paradinha e da dobrada, que é o que ela usa, por exemplo, em Arrastão, e usa em Terra de Ninguém, que é assim, em vez da música crescer no refrão, como era o óbvio, como é a maior parte das vezes, a música vem rápida. Tem jangada no mato. E aí, na hora do refrão, a música cai para metade do andamento. E aí olha o arrastão entrando numa... E isso faz com que o intérprete exploda. Uau! E esse foi o truque que ela usou e convenceu muita gente com esse truque. Tá, mas isso não era já da música? É uma coisa que ela que modifica o andamento? É uma coisa do arranjo, que ela sugeriu no arranjo com base nas sugestões do Lenny Dale. Incrível. Agora, o tom do artigo do Augusto Campos, né? Augusto Campos, é claramente crítico, ele chavuou, né? Assim, sim, ele estava com nojo daquele Estava com nojo, inclusive porque é importante isso, assim, a Elise enterrou a Bossa Nova, né? Sobre um certo aspecto. O Fino da Bossa foi o programa que consagrou a MPB e derrubou a Bossa Nova. Como? Logo que ela está cantando ainda no Beco das Garrafas, que o Miele e o Bosco foram lá assistir ela, e o Miele queria muito que eles dirigissem ela, e o Bosco achava aquilo um horror. O Miele disse para o Bosco: vamos, que daí ela já enterra a Bossa Nova de vez, porque a estética da Elisa era anti-Bossa Nova, era tudo para fora, não tinha banquinho e violão, né? Banquinho e violão era Nara Leão, que ela achava um horror. Mas a Bossa Nova não precisava de muita coisa para ser enterrada, ela ia morrer rapidinho. Que tal? Mas não morreu até hoje. Mas eu digo assim, nunca foi uma coisa de massa, assim, não é uma coisa retumbante. Então, né? Claro, é um movimento que ficou consagrado, mas não é assim... tu vai... Onde é que se ouve Bossa Nova? São aqueles artistas de lá, quer dizer, e no Japão acho que tem umas bandas que fazem também uma coisa assim, né? Mas não, é que eu peguei um certo nojo da Bossa Nova, queria só te dizer isso. Fui pegando nojo, sabe? E aí agora teve essa coisa que não tem nada a ver, mas que o Chico Buarque veio com essa conversa, né, de que não vai mais cantar algumas músicas que ele compôs e que ele considera que ficaram, quer dizer, aquela coisa do tempo em que a gente vai vivendo, vai transformando o significado das coisas, né? Uma delas, que não é exatamente da Bossa Nova, que é Com Açúcar e Com Afeto. Que eu acho que é de 66, inclusive. E que é uma canção linda. Bom, é uma opção dele, é um ato político dele, dizer que não vai mais cantar, ok, eu acho interessante como gesto, né? Eu não estou me retirando em protesto, tá? Eu só vou abrir a porta.
Não, mas enfim, eu acho legal a manifestação dele, né? A ideia de que os tempos mudaram e que, sim, é preciso refletir sobre palavras e sobre... Sim, e mais do que não simplesmente cantar é dizer que não vai cantar, porque uma coisa é tu não cantar e ficar quieto, assim, não cantou porque não cantou, o repertório é vasto, não entrou, né? É dizer que não vai cantar, né? Uhum. Bom, eu vou é a minha vez de ler, né? Sim. Eu vou ler um trecho, eu separei vários do livro do Arthur para ler, mas eu queria ler um episódio aqui que é mais para o final, já assim, nos últimos anos, quer dizer, não sei que ano que ela morreu, foi 82, né? 82. Então, ela fez o último show em Porto Alegre em 81. Exatamente. 81, aí ela fez um show no Gigantinho, que tinha 1/4 da lotação, teve aquela antológica e desastrada entrevista no Jornal do Almoço. Maravilhosa aquilo. Vocês, quando terminar isso aqui, YouTube, vocês botem no YouTube, Elis Regina no Jornal do Almoço. Então, era Maria do Carmo, Susana Saldanha, e nesse dia participou o Urbim também. O pobre do Carlos Urbim. Carlos Urbim. E aí os telespectadores ligavam e faziam perguntas. Aí uma das questões era a seguinte: por que ela estava com os pés em cima do sofá? Porque ela estava sentada assim, tipo hippie, com as pernas em cima do sofá, assim, dobradas, né? E olha Não, primeiro, a pessoa ligar, o telespectador, o cidadão de bem gaúcho, que não tem o que fazer... Cidadão de bem gaúcho sempre foi o que é hoje, né? Sempre foi o que é. Aí ele liga, e o pior, as pessoas que estão comandando o programa dizem isso, entendeu? Isso aqui era para pegar e rasgar, e esquece esse troço, né? E aí, ela reagiu e tal, e ela estava, assim, muito reativa. Mas o que eu quero ler aqui... a última entrevista que a Elis deu para o Juarez Fonseca, ele conta aqui, e o Arthur reproduz um trecho. Então, diz que isso aqui foi em São Paulo, né? Não, foi aqui. Foi aqui. Mas, assim, Juarez foi aqui. Consultou o relógio, me convidou para subir ao apartamento no hotel, é isso? O apartamento no hotel, exatamente. Então estava para chegar um namorado, blá, 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 e aí em algum momento ela diz assim: eu estou de saco muito cheio de música e de muitas outras coisas, já dei inclusive uma parada grande de 6 meses, embora eu ache que parar... não seja a solução para coisa nenhuma, a solução é arregaçar as mangas, o negócio é que eu estou cansada de buscar e não encontrar, quero cantar coisas novas, está tudo muito velho, às vezes eu acho que os compositores não se deram conta de que muitas coisas se modificaram nos últimos tempos, ninguém fala do que está acontecendo no Brasil. Aí tem mais um trecho e depois um comentário do Juarez, que diz assim: eu já conhecia razoavelmente bem Elis para entender seus altos e baixos. Dependendo do momento, ela podia estar eufórica, feliz, terna, otimista, ou estar amarga, irritada, agressiva, sem esperanças. Eram características que, às vezes, oscilavam entre períodos mais ou menos longos e, às vezes, entre um dia e outro. Por isso, as pessoas que não a conheciam bem dividiam-se entre as que a consideravam antipática e as que eram conquistadas por ela. As que a conheciam sabiam que não havia contradição, que essa estável instabilidade era uma característica do seu temperamento e faziam a unidade viva da pessoa, da artista, da cidadã. Não sei se ela já estava usando cocaína, e nem isso me passou pela cabeça enquanto conversávamos, porque essa entrevista foi vetada pelo editor da Zero Hora, exatamente, sob o argumento de que pareciam declarações de uma drogada, então a entrevista não saiu, né? E aí o Juarez disse: não sei se ela usava cocaína, nem isso me passou pela cabeça enquanto conversávamos. Depois, no desenlace, né, depois que ela morreu, fiquei matutando sobre a impressão do editor
ele estaria certo? Não importa. Naquele dia, então, Elis me impressionou com a sua ênfase, pedi que explicitasse, bom, enfim. E aí eu fiquei pensando o seguinte, a gente fez aqui um sarau com o Juremir Machado da Silva, ele fez uma biografia do Getúlio Vargas, e num dado momento o professor Fischer perguntou assim, mas, porque ele diz assim, que no dia do suicídio, que o Getúlio foi dormir, ele botou pijama, e que aí, no meio da noite, quer dizer, na madrugada, alguém foi falar alguma coisa para ele, e ele acredita que foi essa fala da madrugada, essa coisa que aconteceu, é que motivou, né? E aí o professor, porque assim, o Juremir disse assim, ninguém que vai se matar bota o pijama, entendeu? Não faz sentido, eu vou escovar os dentes, vou botar o pijama, escovar os dentes e vou me matar. Não é assim, né? Acho. E aí o professor falou assim, mas será que ele devia ter algum tipo de propensão algum tipo de depressão, né? E o Juremir disse, claro, certamente que sim. Né? E agora, lendo isso aqui, eu fiquei pensando que ela era uma pessoa totalmente instável, entendeu? Isso era uma característica. Ela devia ter algum tipo de transtorno. Eu já estou querendo fazer o diagnóstico de todo mundo, tá? Não, ela provavelmente tinha algum tipo de transtorno que na época, ainda hoje é difícil de ser diagnosticado, porque as pessoas naturalmente oscilam. Tu tem um dia que tu acorda, tu está melhor, tem dias que está pior, mas quando vai para extremos, assim, pode ser. E aí o uso de substâncias, sejam elas quais forem, tende a agravar a situação. Então, doutora Cátia Suma, aqui à sua disposição. Quem quiser diagnóstico, só manda um direct, que eu estou fazendo de graça. Mas tu não acha, Arthur? Na verdade, ela tinha começado a cheirar cocaína há muito pouco tempo, né? Quando ela morreu. É uma coisa que quando estava todo mundo saindo, ela estava entrando, né? Foi quando ela se separou do César e ela pirou e tal, e ela fez bobagens muito piores, como namorar o Fábio Júnior durante uma noite. E o Fábio Júnior fez o célebre... O Fábio Júnior fez o número de ela acordar e ele ter ido embora. Mas e a Rita Lee que namorou aquele outro do Amanhã, como é que é o nome? Guilherme Arantes. Isso! Pô, mas a Elis também pegou o Guilherme Arantes nessa mesma época. Todo mundo pegava o Guilherme Não, a Elis, quando separou, ela pegou, passou o rodo. E tem uma entrevista, porque o Fábio Júnior era um símbolo sexual nesse momento, né? Tem uma entrevista muito boa dela com a Marília Gabriela. Ele acha que é até hoje. Galã da menopausa. A Marília Gabriela pergunta para ela, né? Tá, mas e o Fábio Júnior e tal? E ela diz, mas tu nunca teve vontade de chupar um picolé? Mas olha aqui, Arthur, eu perguntei uma coisa e tu foi para cocaína. Não estou falando de cocaína, estou falando de... tu tá falando da personalidade. Transtorno de personalidade. Não sabemos. Eu não sei. Eu falei com muitas pessoas, minhas fontes sempre para o livro foram, talvez por eu ser músico, mas talvez por eu ter tido uma ideia que eu achei que ninguém tinha tido, foi falar sempre com os músicos e produtores que estavam com ela em diferentes momentos da sua vida. Essa sempre foi a minha fonte primária. Primeiro, porque eu acho que quando a pessoa é tua chefe, de alguma forma, mesmo que seja um produtor que está trabalhando é que tu realmente conhece uma pessoa. E os músicos pela lida mesmo, né? Todos são unânimes em amar ela. Todos. Inclusive, muitos se apaixonaram por ela, porque ela era uma figura muito apaixonante. O Juarez é um que disse que ficava apaixonado cada vez que encontrava com ela, né? E tem essa coisa muito... Mas é que tu tem que entender também, tem uma coisa de um contexto que é muito doido. Ela fala, eu acho que quando ela vai cantar no Festival de Montreux, que ela vê que tá o Chick Corea na plateia, o Rick Wakeman e tal, e ela pensa, gente, eu sou filha de uma lavadeira que foi criada no Navegantes e depois nasceu no Navegantes, foi criado no IAPI, e a mãe não deixava sentar em patente em lugar público porque podia engravidar. E, de repente, eu estou aqui no Festival de Montreux, entendeu?
Mas tem um monte de artista que saiu também de origem bem humilde e foi parar lá. Sim. Mas ela era problemática. Eu vi ali também que assim, ela tinha conflitos fortes, né? Tipo com a família. Com a família, tipo, total, não se dava com a mãe no final ali, né? Total. Então, enfim, eu só quero demonstrar minha tese com muita... Tá, com mas muita deixa eu só falar uma coisa do Getúlio, que é uma outra personalidade que me fascina e sobre a qual eu li muito. O Getúlio já tinha 2 vezes antes na vida dele deixado cartas suicidas e pensado em se matar. A primeira, quando ele saiu para a Revolução de 30, ele deixou uma carta dizendo que ele ou voltava vitorioso ou voltava no caixão. Voltava. E a outra eu não me lembro quando eu acho que na primeira tentativa de golpe que deram nele, ele era uma personalidade suicida mesmo. O livro de memórias da filha dele é muito legal, é completamente distorcido, né? Porque ele é um herói, não tem nenhum defeito. Ela é filha, né? Completamente parcial. Mas é muito legal porque fala muito da relação de pai e filha e tal, e deixa bem claro isso. Mas enfim, falamos do Getúlio. Que não tem nada a ver com isso. Mas tu quer fazer uma leitura agora, Arthur? Ou tu acha que tu já falou demais? Falei demais. Só uma pergunta aí, Kátia, de quando essa última entrevista? É de 81. Tá. Foi na mesma vinda que ela deu essa entrevista no Jornal do Almoço. Isso, foi, exatamente. Cantou, foi o show Trem Azul no Gigantinho, com pouca gente, e ela ainda vestiu um xilipá, mas a entrevista que ela deu, que foi completamente fora do padrão, porque ela foi bastante incisiva, e o público gaúcho é extremamente careta e reaça, e com exceção, obviamente, da plateia do Sarau Elétrico, né? Evidentemente. Mas talvez tenha uma relação do pouco público com, né, a repercussão da entrevista, sei lá. Eu não sei como é que isso é 81, eu não sei como é que era naquele tempo, se os artistas lotavam o Gigantinho. Assim. Pois é. E ela fala ali, né? Eu acho que ela tem uma sacada muito boa desse começo, 1981, que os compositores não estavam sintonizados, porque o que vai acontecer logo em seguida, 3, 4 anos depois, a MPB vai ser atropelada pelo rock. Sim, acabou, E justamente porque naquele momento não estava ninguém no seu melhor momento, assim, da MPB, né? Tava todo mundo meio um pouco perdido naquele começo. E a ressaca da ditadura, né? Porque ela nunca votou para presidente, né? A Elis nunca votou para presidente. Tá, eu não sei quem é que vai agora. Vai, Diego. Posso ir? Tá, eu vou seguindo no mesmo tom aqui, porque eu tinha separado uma entrevista no final do ano passado, o Juarez Fonseca lançou o livro, o primeiro volume do livro de entrevistas, Aquarela Brasileira, muito bom. com as entrevistas dos anos 70. E aí eu tinha separado um trecho que, de certa maneira, tá repetindo, mas na verdade está antecipando algumas coisas que apareceram nos trechos que a Kátia leu e comentou aqui. Acho que tudo aparece aqui já, essa coisa do buraco da música brasileira, assim, a questão política, a questão de querer fazer outras coisas, então tá tudo meio aqui. É uma entrevista de 79, que saiu com o título Não Tô Legal, e esse Não Tô Legal responde, digamos assim, a uma entrevista de 74 que ela dá para o Juarez Fonseca, cujo título era Tô Legal. Então ela fala, aquela vez eu tava, mas agora não tô legal. E aí ele começa perguntando assim, e o Juarez comenta assim, que é uma entrevista, na verdade, quase mais um desabafo do que uma entrevista, assim, pergunto muito pouco e deixo ela falar. Senti você meio tensa no show. E ela diz, tô me ressentindo de uma música. Quero um refresco, uma musiquinha gostosa de cantar. Há letras ótimas com músicas muito pobres e vice-versa. O povo acha que é só pegar uma guitarra e sair fazendo música por aí, mas não é nada disso. Tá cada vez mais difícil a gente pegar um disco brasileiro e conseguir ouvir até o fim. Gosto de forró, de rock, de ouvir rádio, e tá difícil. Afora serem sempre as mesmas músicas, são umas merdas de música. Parece até que o mau gosto virou moda. Eu acho que está na hora da gente se preocupar com um pouco mais com a forma, se bem que este momento seja realmente o mais difícil para qualquer atividade, porque é um momento transitório. Se as barreiras já existem fisicamente, ao mesmo tempo essa carta de alforria que nos deram tem um limite. Então fica muito difícil saber como é que você pode se comportar.
Aí o Juarez comenta, mas a atitude certa, no caso, não seria de forçar a barra para ver até onde se pode ir? Ela tá falando, acho que tá falando um pouco aqui da questão da abertura e tudo mais. É, né? a abertura começou em 78, um ano antes, né? Certo, mas acontece que eu sou uma intérprete. Parto de coisas feitas e é por isso que para mim está muito difícil trabalhar hoje. Na verdade, essa dificuldade é sentida por todos e parece até que as pessoas assimilaram a carta de regulamento do comportamento nessa abertura. E aí o Juarez... Então, como é que fica? O ideal para mim seria não ter feito nada esse ano. E aí também, o 79, ela faz uma turnê que não acaba nunca, né? Não, seria não ter feito nada esse ano. Mas eu vivo disso, tenho que sobreviver, a gravadora agora exige que eu cumpra um contrato e que meu disco esteja nas lojas e que o show esteja nos teatros. E de repente, eu me vejo fazendo um trabalho que não é aquele que eu gostaria de fazer, que me enchesse de orgulho, satisfação e prazer. Eu sei, eu saco que está todo mundo em um impasse e também acho que vamos encontrar a saída. Mas estou falando é deste momento de sufoco de barra pesada. Esse papo todo poderia até ser visto como uma justificativa para mim mesma, mas é a pura verdade. Esse ano foi mesmo muito difícil, tive muita dificuldade de me encontrar com as pessoas, com meus amigos. E aí vou ler só a última aqui que o Juarez comenta. Um ritmo que cobra um preço alto do artista também como pessoa. E ela diz, eu viajei muito, estive em casa muito pouco, minhas coisas todas se resolveram muito no atropelo, essa troca de gravadora em março, as viagens para a Europa, essa excursão que só acaba em dezembro, essa entrevista é em outubro. Meu Deus, eu estou vivendo em corredor de aeroporto, corredor de avião, corredor de ônibus, corredor de teatro. Claro que eu estou me segurando, mas ao mesmo tempo estou me violentando muito. Eu não sou uma pessoa que consiga viver sem raiz. E essa história de viagens não me deixa fazer nada. Nem tempo para ler um jornal. É show hoje em uma cidade e amanhã em outra. Só agora, aqui em Porto Alegre, é que consegui parar um pouquinho para tentar organizar minha cabeça. E aí segue numa toada mais triste, mais deprê ainda, já em 79, assim, de, não tá bom, não dá, não sei muito bem, assim, então... Sim, ela era muito dona de casa, né, ela gostava muito dessa coisa de cuidar da casa, de cozinhar para as crianças, ela cozinhava para os filhos, essa entrevista... Ela levava na escola, buscava na escola... Nessa entrevista aqui, de repente rola um telefonema, assim, como é que estão as crianças, tudo mais, assim, tem uma coisa muito... Essa coisa da vida de artista, da vida pessoal, familiar, assim, muito, muito atropelada mesmo. Assim. E esse disco de 79, que é o Essa Mulher, é bem um disco de transição. Foi quando botaram aquela orquídea no cabelo dela, para ela ficar meio Billie Holiday, vestiram ela de senhora, com 35 anos de idade, que ela trocou de gravadora, exatamente. A gravadora quis dar uma repaginada nela. Não pôde se meter no repertório, mas ela meio que foi experimentar fazer uma coisa... mais careta assim do que o que ela vinha fazendo e ficou infeliz com isso, né? Mas é isso aí, então a entrevista tá lá na Aquarela Brasileira, volume 1, do Juarez Fonseca. Tá, beleza. Vou eu? Vai. Tá, então, eu vou ler um trecho do livro da Rita Lee, né, que é essa autobiografia, uma autobiografia. É muito bom esse livro, muito né? boa, né? E aí tem um momento em que ela fala, porque, na verdade, a Elis antagonizava com o tal do rock and roll, né? Teve aquela célebre passeata contra a guitarra elétrica, que era uma coisa meio armada pelo marketing da TV. Pelo marketing da TV, que tinha os dois programas. Que tinha os dois programas, o Fino da Bossa, e qual era o outro? O Jovem Guarda. E o Jovem Guarda. Então, era para criar o buzz. Tanto que a Elis e o Roberto eram amigos. A Elis e o Roberto Carlos já eram amigos nessa época, mas ela caiu como um patinho na armação do negócio. O cara, quem é o cara? O pai do Tuta da Jovem Pan, vô do Tutinha. Aquela besta. Quem é Tutinha? Tutinha é o cara que manda na Jovem Pan hoje. Tá. Bolsonarista. Sim, é o cara aquele que dá entrevista dizendo que pagava jabá. Exatamente. Esse é o Tutinha, tá. Então, Elis a Poderosa, esse é o nome do capítulo do livro da Rita, e ela conta, então, que só pode ter sido manobra do meu anjo da guarda, porque a Rita Lee foi presa num determinado momento,
Porque sim, porque acharam maconha, deram uma batida na casa dela, acharam alguma coisa de maconha, não sei lá se acharam ou não acharam, o fato é que ela foi presa. E ela estava grávida, com começo de gravidez. Então ela diz assim, só pode ter sido manobra do meu anjo da guarda, ter acontecido justamente no dia em que eu estava tendo um sangramento com cólicas insuportáveis. Mendonça, sempre ela, que era uma das presas que meio que adotou a Elis, né? Já havia liderado um canecaço com as outras, pedindo a presença de um médico. O perigo de um aborto era real. Nada foi feito. Naquele exato momento, chega uma carcereira dizendo, Rita Lee, chegou uma artista famosa aqui na portaria e está lá junto com o filhinho, rodando a baiana, querendo te ver de qualquer jeito. O delegado quer que eu te leve logo de uma vez para sossegar a mulher antes que ela chame a imprensa como está ameaçando. Céus, quem seria essa santa porreta que me aparece exatamente na hora em que eu mais preciso? Nossa Senhora das Roqueiras... Chego corcunda de dor na sala do delegado e quem vem me dar um abraço dos mais fofos que já recebi na vida? Elis, aquela que fazia cara feia para roqueiros. Elis, a musa mor da MPB. Elis, a maior cantora do Brasil. Lá estava ela de mãos dadas com o filho, João Marcelo, peitando os milicas. Ela paulista usa no feminino, os milicas. O delegadinho da vez, sem saber se pedia autógrafo ou enfiava a cara no apontador de lápis, fazia papel de falsinho atencioso, ora oferecendo cafezinho, ora perguntando sobre música. Elis ignorou o cara e disse em alto e bom som, se um médico não chegar em 5 minutos, você é que vai precisar de um cafezinho, porque eu vou convocar uma coletiva e denunciar o que está acontecendo aqui com a minha amiga Rita Lee. Ficou lá de plantão até eu ser medicada e o sangramento estancado. Ainda mandou vir comidinha de um restaurante porque me achou magrela demais para uma grávida. Pô, que lindo isso, né? Porque, pô, ela foi lá. Quem é que vai numa delegacia no auge da ditadura, pelo amor de Deus, entendeu? E elas nunca tinham se falado. A Rita, eu entrevistei a Rita algumas vezes para o livro, sempre por e-mail, né? Uhum. E a Rita me disse que ela pensa na Elis todos os dias, que foi a melhor amiga que ela teve nesse mundo da música. Loucura, e justamente, né? Isso, assim, elas se cruzavam na época de Tropicália, Mutantes, né, nesses bastidores de TV, e mal se cumprimentavam, né? Mas, de repente, quando o negócio apertou, a Elis foi lá e foi a única, única. E a filha da Elis é Maria Rita por causa da Rita Lee, né? E tem essa coisa aqui desse figurino. Exatamente, aqui, ó, do xiripá que ela usou, que ela roubou da Rita. Não, isso não é um xiripá, era isso que chamavam de xiripá. Esse aqui é o figurino... Essa parte de cima, não. Que a Elis... É um macacão. É um macacão. Ai, vocês não entendem nada de... Tá. Não, mas é que se tu olhar a Elis inteiro, usou... Exatamente. Não tem nada de xiripá. Ele só é com o que chama assim de o cos mais baixo. Sim. Não é xiripá, ele é uma coisa mais para árabe do que... não tem nada... Isso aqui é o que chamavam de xiripá? Isso aí. Ai, gente louca. Quem é que chamou ele de xiripá? Deve ter sido o Paixão Cortes, não? Foi o pessoal do CTG 35 olhou e falou, é o xiripá. Não tem nada a ver com xiripá. Não, isso foi a gauchada. A gauchada aqui. Quando ela veio no trem azul, mas não é. Aquilo ali esse xiripá e com os pés em cima do sofá, né? Não tem nada a ver. Bom, tá. Arthur, vai lá, tua vez. Tem um livro do Mazola. O Mazola era um super produtor, né? Assim, que teve uma época em que todo mundo da MPB queria ser produzido pelo Mazola. Sim, depois no rock dos anos 80 era o Liminha. Exatamente. Todo mundo queria... O Mazola era um pouco antes, né? Era o segredo para bombar. Não era uma coisa com a Rede Globo, não tinha uma parada com a Rede Globo? Não tinha uma coisa com a Rede Globo? Não, era outro cara. Não sei. Eu acho que era o Guto Graçamelo com a Rede Globo. Tá. Mas o Mazola era o cara assim, bota
o Roupa Nova tocando numa música e chama o Mazola para produzir. E o Mazola, a primeira experiência do Mazola como técnico de estúdio, ainda antes de produzir, quando estavam dando uma força para ele, foi chegar numa gravação da Elis. E daí ele conta aqui. Gravamos o dia inteiro, todo mundo feliz, mas foi na música Os Argonautas que aconteceu algo que quase me derruba, um episódio do qual poucas pessoas sabem até hoje. Toda a gravação que Elis fazia era direta, sem paybacks, sem nenhuma correção de voz. Ela preferia repetir a música quantas vezes fosse necessário até que ficasse perfeita, mas não tolerava fazer emendas na gravação. Logo após a gravação, Elis partiu para o aeroporto. Pediu ao meu auxiliar para editar a fita. Isso aí nós estamos falando tudo de fita a fita, não tinha nenhuma tecnologia. Para editar a fita, tirando entradas falsas, músicos falando antes da gravação, contagem do maestro, enfim, tudo que não fizesse parte da música. Lembro das minhas palavras. Eu vou comer alguma coisa e volto para mixar. Mixar, como eu já expliquei, quer dizer fazer a mistura, já que a gravação, enfim, tá. Depois daquele descanso merecido, degustando o famoso pastel com caldo de cana no bar, logo abaixo dos estúdios da Avenida Rio Branco, voltei, acendi um cigarro e pedi ao meu auxiliar para tocar as músicas já editadas. Sempre procedi assim antes de começar a mexer numa música, era a minha maneira de buscar inspiração. Quando começou a tocar Os Argonautas, levei um susto e perguntei ao meu auxiliar: você tirou a respiração da Elis antes do refrão da música? Elis sempre inspirava na entrada das músicas e soltava a voz no refrão. Era uma técnica que ela desenvolvia em algumas músicas e que tornava mais emocionante a sua forma de cantar. Ele me respondeu: sim, fica muito melhor assim. Eu não sabia o que fazer. Aquela respiração, um trecho de 3 segundos de fita, agora cortada e posta no lixo, era essencial para dar tempo à música. Mas naquela altura do campeonato, como eu podia refazer aquilo com a Elis já dentro do avião? Eu não sabia se ligava e informava o Nelson Mota, que era o produtor, ou se tentava fazer uma respiração falsa, imitando, para colocar no lugar. Considerando a coisa arriscadíssima, considerando o ouvido da Elis, que ia sacar no ato, eu cometeria qualquer loucura para sair nesse sufoco. Como sempre faço, pedi aos meus santos que me aconselhassem e tomei a decisão. Disse para o meu auxiliar: vamos emendar todas essas fitas cortadas que estão no lixo para ver se a gente consegue achar a tal respiração. Era um desafio tão grande que se me pedissem para tentar escalar o Pão de Açúcar, eu topava. Mas para que se entenda melhor, naquela época isso tinha que ser feito manualmente. Bom, enfim. Eles ficaram das 11 da noite até as 7h30 do dia seguinte, colando fita com durex e ouvindo todos os pedaços para ver se achavam a tal da respiração. Às 9 da manhã chegou o produtor que ia gravar no dia seguinte, que era com o Jorge Ben. Ele pediu: cara, segura aí um pouco, porque eu preciso continuar procurando. Só um pouquinho. Às 10h20, eles acharam a respiração da Elis e colaram de volta no negócio. Não é mole. Tu vê, eu peguei essa fase a gente fazia vinheta na rádio colando fita. Eu também. Eu também. Né? Agora, o cara uma podia... moviolinha, assim, né? Uma moviolinha, cortava com estilete e colava. Bom, que loucura, hein? E tinha que ser aquela respiração, porque não podia ser outra, e não tinha como alongar ou diminuir, porque ele podia pegar outra respiração e dar o tempo certo, mas não ia, né? Genial. Então tá, vamos nessa então, Diego. Tá, eu vou ler aqui são 2 poemas que foram escritos, assim, quando da morte da Elis. Não são propriamente grandes poemas, mas de alguma forma tem um valor afetivo, assim, principalmente o primeiro que eu vou ler, que é um poema que foi assim, tá rolando agora em São Paulo, começou acho que em outubro, e vai acho que até o final de fevereiro, uma exposição sobre a Rita Lee. Uhum. Uma exposição com um nome interessantíssimo, assim, Samsung Rock Exhibition Rita Lee. Assim, não é assim, exposição Rita Lee, enfim, no Museu da Imagem e do Som. E aí tem essa história de que meio que foi descoberto, tava ali meio que umas coisas, páginas de diário da Rita Lee, e aí juntou com o que a Kátia vinha falando, né, dessa relação da Rita com a Elis. E aí tem na página de diário de 19 de janeiro de 82, que é a data
da morte da Elis, tem uma anotação, assim, nesse poema que a Rita Lee escreveu. Volto a dizer, não é provavelmente uma coisa tão artisticamente completa, mas tem esse valor, acho que, da amizade e tudo mais. Diz assim: Elis, você rima com feliz, quem fica por aqui morre de medo de viver e vive com medo de morrer. Elis, você que está feliz, cantando pelos 4 cantos, servindo de instrumento para fazer a festa no céu agora. Então, enfim, quando a gente aproxima um pouco mais daquilo que apareceu ali no que a Kátia falou, na relação da Rita com a Elis, acho que o poema fica mais bonito. E um é que eu achei, procurando aqui, também seria um poema do Raul Seixas, quando também da morte da Elis, que diz assim, também tem uma figura mencionada aqui no primeiro bloco deste nosso programa de hoje. Guardada em teu seio a dor de Lane Dale. Então essa rima de seio com Dale. Guardada em teu seio a dor de Lane Dale, de Kika e de mim. Não disse uma palavra quando questionado por repórteres do mercado. Sim, mercadores de confete, verminosos das manchetes que se vendem ao leilão. Você, Elis Regina, não vai fugir ainda, se a morte desafina, sua marca, a vida... E aí tem uma anotação que eu não sei se é do Raul ou de quem anotou, sua marca, a vida reteve, né? Para sempre os seus traços, 6x8 ou 2x4, o seu coração num laço parou dentro do compasso do seu tom. Nega, você vai deixar saudades, seu cantar é uma verdade. Então esse seria o poema aí do Raulzito também. Manda isso pra mim que eu não tenho nenhum dos dois. E esse do Raul eu achei muito... Tá. Eu não sabia que... Te mando, sim. Eles não tiveram contato muito, né? Assim, não fizeram nada juntos. Pois é, eu achei uma coisa meio assim, acho que é tipo, sei lá, uma comunidade de fãs da Elis no Facebook, e aí tem um manuscrito desse poema. E o Raul não gostava de ninguém, né? Ele gostava do Gerry Adriani. Gostava do Gerry Adriani, mas digo, da MPB ele não gostava de ninguém. Ah, sim, claro. Não. Aliás, a entrevista do Raul no livro do Juarez é muito boa. Muito. Sim, ele comentou, a gente lê, ele comentou da balinha também, da balinha da de xixi. balinha. Tá, vai lá, Arthur. Tá, é a última ou é a penúltima? Sei lá, pode ser a penúltima para ti, já que tu é o convidado. Tu ficou discursando aí, mas não leu nada quase. Porque, na verdade, eu fico aqui, eu fico substituindo as coisas que eu falo. Mas peraí, bota a Kátia aí que eu tinha separado só a última aqui, mas eu tenho 2 para botar na penúltima aqui. O que tu quer que eu leia? Tá, mas eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou ler aqui, depois tu lê, a gente vai lendo, tá? Eu vou ler Caetano Veloso, porque eu não posso passar um sarau sem citar Caetano Veloso. Aliás, eu concordo plenamente. Eu queria saber de ti, Arthur, tu acha que o Caetano algum dia foi de direita? Não. O Léo Felipe veio com essa conversa semana passada, que nem vamos rememorar, porque é uma bobagem. Tá. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Caetano sempre foi um cara do contra. O Caetano era odiado pela esquerda e pela direita. Esquerda e pela direita. Isso ele mas pode dizer que ele era de direita. Ele foi de cima do muro, que ele... Também não. Cirista, Otávio Mangabeira unguerista, tudo isso, né, podem dizer... Mas direita, não. Direita, não. Não. Direita, não. Tá, então eu vou ler um trecho do Verdade Tropical, em que ele fala um pouco da Elis Regina. Ele fala aqui, o Arrastão de Elis tinha apresentado de forma televisiva uma eficientíssima síntese das ambições políticas da ala populista nacionalista com as experimentações jazzísticas da ala do Beco das Garrafas. Caetano era um crítico dessa coisa jazzística. Caetano odiava samba jazz, como o João Gilberto também. O João Gilberto foi se apresentar no Fino da Bossa,
acabou não se apresentando, ficou afinando o violão, aí o pessoal achou que ele tinha tocado uma música, ele agradeceu e foi embora. Não tocou nada. E falou isso. Horrores. Vocês estão chamando de bossa nova esse jazz retardado? Foi a frase dele. Comparado ao de Nara, Silvia Telles, Carlos Lyra e, sobretudo, João Gilberto, o estilo de Elis parecia enfático e extrovertido. Mas, ao contrário do que acontecera com Bethânia, com Elis, o drama e os grandes gestos voltavam à MPB via televisão e não via teatro. Ela possuía uma voz limpa e brilhante, e sua segurança em termos musicais impressionava. A canção Arrastão, revisitando a temática caimiana de crônica da vida de pescadores pobres, dava continuidade ao trabalho de estilização da música nordestina que vinha sendo desenvolvida por Edu Lobo, o jovem carioca filho de nordestino, que era o autor-cantor do momento. Aí ele vai falar um pouco das canções do Edu, que tinha um contraste com o intimismo lírico da bossa nova, porque era uma onda de uma MPB épica, né, de brasilidade, uma coisa meio populista mesmo. Em Arrastão, como em muitas outras composições suas da época, inclusive as canções de Arena Conta Zumbi, o desejo de sair do apartamento para os grandes espaços, do individual para o social, do urbanismo neutro para o particularismo regional, desejo que vinha filtrado por uma técnica de composição avançada, levava-o muitas vezes mais para perto de Hollywood do que seria aconselhável, mas sem que isso chegasse a ameaçar a força de sua música rica e consistente. O modo como Elis a apresentou na TV, pontilhada de convenções rítmicas que ela frisava com movimentos de quase dança, excessivamente destros, e aqui não faltava um triunfal desdobramento de andamento no final, que é esse negócio que tu falou, né? Que ela vem, aí Exatamente. dá aquela segurada. Talhou um estilo tremendamente eficaz de apresentação de música sofisticada na TV, que fez dela uma grande estrela de massas, com alta respeitabilidade técnica, sem deixar de entusiasmar-se com o seu... sem deixar de entusiasmar-me com seu evidente talento, eu, um João Gilbertiano radical, me agastava com a vulgaridade dos efeitos jazzísticos pré-cool e com a expressão corporal treinada pelo dançarino americano radicado no Brasil, Lenny Dale. O fino da bossa, inspirado nos famosos espetáculos universitários de bossa nova promovidos por Walter Silva, o Pica-Pau, e musicalmente calcado nos shows do Beco das Garrafas de Copacabana, onde brilhavam Simonal, Leni Andrade, Edson Machado e tantos instrumentistas excelentes, e onde Elis fez sua transição de cantora comercial de pop romântico de baixo nível para cantora do que se chamava de samba jazz. Esse, então, é um comentário do Caetano sobre Elis no Verdade Tropical. Isso aí. Quero primeiro dar os parabéns para a Kátia Suma e sua capacidade de leitura, muito adestrada. Entusiasmas. Não, porque esse livro, para ler, o Caetano faz frase de 13 linhas. Mas ele bota o aposto dentro do aposto. Não, o pior é aquele Augusto lá, Augusto dos Anjos de Mega. Campos. Ele usou contagiosa em vez de contagiante, e tem uma hora que ele usa a palavra exageração. Para, exageração. É uma exageração usar a palavra exageração. Mas obrigada, Fiorto. Eu morro de inveja do jeito que o Caetano escreve, porque são frases longas que eu acho bonito. Né? Até o Roberto Schwartz se rendeu ao Verdade Tropical como literatura, né? Não como documento. Mas, enfim, eu li agora há pouco esse livro que eu não tinha dado muita bola para ele quando ele saiu. Eu comprei, dei uma olhada, uma rápida passada de olhos, não deu nada. É o fino da bossa, o programa de televisão que revolucionou
a música popular brasileira, de dois muito jovens paulistas, Júlia Bezerra e Lucas Reginato. Mas aí agora, 5 anos depois de comprar, eu fui ler e o livro é muito bom, tem muita informação legal, inclusive sobre a tal passeata contra as guitarras elétricas, que eles dão a real dimensão da coisa, que foi muito menor e muito menos importante do que ficou na história. E eles contam aqui, e que já não tinha a ver com o Fino, porque eles explicam aqui, o Fino da Bossa, bom, para que se saiba, não tem nenhuma imagem do Fino da Bossa, porque a televisão pegou fogo 3 vezes, né? Então, 2 vezes no mesmo ano, então se perdeu absolutamente tudo, não tem nenhuma imagem do Fino da Bossa. E aí, o que tinha depois, quando o Fino da Bossa foi decaindo, perdendo o público do Jovem Guarda, eles resolveram criar uma outra série de programas que era a Frente Única da Música Popular Brasileira. Puta que pariu! Mais político impossível, né? E aí tinha tido o primeiro episódio, tinha tido o segundo, e eles seguiam perdendo o Ibope, o Jovem Guarda muito mais, e aí vinha o terceiro, que ia ser o primeiro apresentado pela Elis. Os encarregados de apresentar o programa, o anterior, eram Nara Leão e Chico Buarque, os desanimadores de auditório, como brincava o Wilson Simonal. Sim. Que acabou assumindo o comando do show, dirigido por Manuel Carlos, já que os dois não davam o menor jeito para aquilo. No fim da tarde de ensaios, Elis Regina entrou de supetão na apertada sala dos bastidores do Teatro Record Centro, onde alguns dos músicos discutiam o repertório. Puxou-os pelos braços rumo à porta de saída. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio estava mais movimentada que o usual, repleta de jovens que desciam a pé rumo ao centro. Da saída do teatro era possível perceber o tumulto nas proximidades do Largo São Francisco. Estudantes de diversos cursos universitários reuniam-se para proteger a verdadeira música popular brasileira, carregando hastes de madeira nas quais esticavam uma grande faixa. Frente Única da Música Popular Brasileira. O grupo era incentivado por um animador munido de um alto-falante que, entre uma música e outra de Chico Buarque, puxava o coro. Abaixo a guitarra! Abaixo a guitarra! A bem pensada estratégia de marketing havia sido arquitetada por Paulinho Machado de Carvalho, que era o dono da TV, o avô do Tutinha. Ele deslocou os fotógrafos das redações de jornal, que vibraram ao notar, em meio à movimentação, a presença de Elis Regina, Jairo Rodrigues, Gilberto Gil, Edu Lobo e mais alguns soldados da música que Elis alistara na passagem pelo antigo Paramount. 10 viaturas se garantiam a segurança dos artistas, mas Chico e Simonal, receosos com os ânimos exaltados da garotada, preferiram acompanhar a cena da sacada do teatro. De volta ao Teatro Record Centro, os músicos retomaram seus lugares e iniciaram o terceiro episódio do Frente Única às 10 da noite, quase 2 horas de atraso. Ficou muita gente de fora, os que comemoravam a passagem pelo saguão de entrada faziam com uma bandeirinha do Brasil nas mãos, distribuída na porta do teatro. Está soando familiar isso? Simonal regia a plateia, acompanhado pelo violão de Chico Buarque. Juca Chaves e Zequete também participaram do show, que teve mais de 20 números. Elis Regina foi muito aplaudida. Edu e Gil também. No final, todos se uniram para cantar o hino do programa, de letra não muito inspirada e talvez por isso com um autor desconhecido. Moçada querida, cantar é a pedida, cantando a canção da pátria querida. Perto da meia-noite, quando o show já tinha acabado, mais de 1.000 jovens ainda bloqueavam a saída dos ídolos. Algumas dezenas de policiais tiveram que ser acionados, o que resultou na prisão de 3 manifestantes. Enquanto isso, a Nara Leão e o Caetano comentavam: meu Deus, que coisa horrorosa isso. Do alto do Hotel Danúbio. Exatamente. Então, teve tudo isso, né, meu? Mas interessante, então, esse livro aí, também nunca tinha ouvido falar. E a sigla era o que, Arthur? FUMPB? Frente FUMPB, né? Estranho, né? Frente Única da Música FUMPB. FUMPB. FUMPB é bom, né? Ruim, né? Não, é horroroso. Eu não sei se tu quer ler mais, Diego. Acho que posso não ler, porque a gente está quase na nossa hora, eu acho, né? Na verdade, eu vou comentar o que eu não vou ler, porque eu não preparei. Você tinha lembrado que, não sei se mas para mim é um dos erros de
de compreensão, assim, de entender a música errado e cantar errado, dos mais bonitos da música brasileira é de Como Nossos Pais lá, né? Que já tem esse título, né? Antropofágico. Ambiguamente incestuoso, né? Mas tem lá o É Você Que É Mal Passado, que é maravilhoso, para falar dos jovens, eu acho incrível. Aí eu tinha pensado em fazer uma pequena lista aqui de músicas que as pessoas cantam errado, mas Qual é o erro desse que eu não sei? Não, é você que é mal passado. É você que ama o passado e que não vê. E todo mundo cantava, é você que é mal passado e que não vê. Ah, todo mundo cantava mal passado. Claro, mal passado. Você que é mal passado e que não vê. Mas a Elis errou uma. A música do Gil, aquela. A aranha vive do que tece. E ela cantou A Aranha Duvido Que Tece. O compositor me disse. Mas não tinha uma coisa assim que ela mudava umas coisas mesmo? Mas mudou. Essa ela mudou porque mudou errou, muito. Ela errou, aí ela errou. Tá. Enfim, mas então. Eu ia fazer esse levantamento aí para. Não, só para o pessoal se divertir aí depois. O pessoal no chat vai ficar lembrando as coisas assim. Como é que eu te abraçava, tu e o holandês? Essa também eu acho. Eu perguntava aí, o holandês. Eu te abraçava, tu e o holandês. Ai, gente, eu só sei aquela do trocando de biquíni. Trocando de biquíni, eu ouço aquilo até hoje com atenção e eu tenho certeza que ele está cantando Trocando de Biquíni sem parar. Uma neurótica obsessiva experimentando biquíni na Renner, né? Claro. Não, na festa, porque era uma festa. Era uma festa, é verdade. Mas a minha preferida é Mais Fácil Apedrejar Pôneis em Bailes do que você decidir se dá ou não. Mais fácil apedrejar pôneis em bailes. Aí esses dias ontem eu li o Djavan em algum lugar explicando aquela letra do Zoom de Besouro, não sei o quê, Açaí, Guardiã, que ele diz que não, porque aquilo ali ele é de Alagoas, né? Que o açaí é a fruta que alimenta as pessoas, porque é muito pobre, então é açaí guardiã. Aí tinha toda uma explicação que ele disse que não tem nada de nonsense. Aquilo ali é tudo. A gente é que é burro mesmo. Isso. A gente é que está fora do lugar de percepção. A gente não entendeu. Tá, mas o Mário Quintana dizia, quando alguém não entende alguma coisa que tu escreveu, um dos dois é burro. Não, mas então, não li aquilo que eu não ia ler, porque eu não tinha preparado. Eu tinha separado aqui, mas acho que não precisa ler, só fica o registro a Elis foi tema da Tinga, né? O Carnaval de 2014. Foi o samba enredo, foi o título Essa Fascinação, Elis Regina, Rainha nos Palcos, Seu Cantar é Pura Emoção. Então, legal também fica a homenagem aos carnavalescos de Porto Alegre. Tá certo. Eu pensei que tu ia ler uma lista de música aqui. Não, eu não preparei a lista. Tu não preparou? É que eu não achei, uma vez eu tinha achado umas pessoas no Facebook comentando muito, assim, as pessoas diziam assim, e aí não tem só as oficiais, assim, tem aquela que só o cara entendeu, assim. E mas tem uma que são inventadas. Macaco Cidadão. Macaco Cidadão. Tem uma que eu achei, eu nem conhecia muito bem a música, mas uma música da Pitty. Uma coisa mais que eu achei maravilhosa a leitura da pessoa, que era, como é que é? Quem não tem caco de vidro, que atire a primeira pedra. E quem não tem teto de vidro, né? Aí quem não tem caco de vidro vira uma coisa super violenta. Não tem caco, vai pedra mesmo. Mas enfim, não tenho essa lista, então os nossos espectadores já estão escrevendo várias coisas que entendiam errado no chat aqui. Então, a gente vai se divertir com isso. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Arthur? Não, eu só tinha combinado contigo, a única coisa que a gente combinou, tu esqueceu. Que é o quê? Eu disse que eu queria ler. Podia ser qualquer coisa, mas eu queria dar o último texto. O último texto é tu, então. Tá. Que é, como eu encerro o livro também. Isso, do Juarez. Né? Que é uma carta, uma longa carta que a Elis mandou para o Juarez Fonseca 3 dias depois desse show e, portanto, 4 dias depois daquela entrevista. E uma carta que o Juarez não chegou a responder, porque ela morreu e ele não tinha respondido ainda. E eu sempre choro quando eu leio isso aqui, tá? Eu vou tentar não chorar. Tá, pode ficar à vontade. E a carta termina assim. E agora a gente, em 2022, ela é mais verdadeira ainda do que foi em 1982. Vê se a gente encontra um espaço para se escrever ou telefonar. Vamos parar com essa besteira de que o país é imenso, que quase sempre estamos ocupados, e bom mesmo é um canto silencioso, uns livros, discos e nunca mais. E nada mais.
O ser humano nasceu para tribo, para troca, para convivência, para uns abraços, para uns carinhos e para a gostosura de estar sempre no meio de gente semelhante e ou amiga. O resto é mentira inventada pelo capitalista para forçar isolamento, concentração no trabalho e abstração do prazer de viver a vida plena. Vamos brincar de que somos só nós, míseros e distantes companheiros de trincheira, que vamos romper esse viciado e vicioso círculo. Até qualquer hora, para um abraço e um olho no olho. Até sempre, Elis. Bah, realmente. É isso, então, né? Bom, com essa a gente encerra. O livro do Arthur está aqui, segue aí nas melhores livrarias. Elis, uma biografia musical. Em breve lançando, então, a biografia do Lupicínio, né, que está nos finalmente. Mas eu tenho uma dúvida aqui. O Arthur tinha dito em off que ia anunciar alguma coisa com exclusividade? Que vai sair da Argentina. O livro da Elis. Que legal. Finalmente vai sair na Argentina o livro da Elis. Agora, e aí 2022? Eu vou fazer uma versão revista e ampliada, que deve sair no Brasil, eu acho que em 2015, que é quando a Elis faria 80 anos, né? Mas que vai sair agora. Vai sair no caso, ano ainda. Vai sair no caso no passado, é isso? Hã? Não, 2015. Não, 2025. Tá. Nossa, de repente, eu pensei, de repente agora começou a voltar. Todo mundo se drogando nesse programa, uma loucura. É isso aí. Mas vai sair agora na Argentina, então, a versão revista e ampliada. Que legal, muito parabéns. Legal. E vai sair em espanhol, obviamente, em espanhol. Né? Não, sei lá, porque... né, muito bacana. Então é isso. Deixa eu dar mais aquele recado. Vai lá, Diego. Lembrem, todos que quiserem e puderem colaborar, né, para o Sarau continuar funcionando do jeito que funciona. A gente tem um Pix para receber as colaborações, ingressos, como quiserem chamar, katia@radioelétrica.com. E se eu não tiver errado, se eu não tiver anotado nenhum número errado, temos também uma conta do Banco do Brasil, que tem os seguintes números: agência 47368. Vou repetir porque eu acertei. Agência 47368, conta corrente 60194. Arrasou. Repetindo, conta corrente 60194. Agora, vocês que só nos escutavam e nunca viam, né? Portanto, consequentemente, o número dessa conta, agora vocês já sabem de cor como eu. Não, e Deus ajuda quem dá com alegria. E dessa vez nós vamos ter que pagar o cachê da canja em euro. É verdade. Puxa, eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: quando o Arthur sugeriu da gente fazer o sarau sobre Elis, a gente ficou naquela, assim, pô, mas quem vai chamar quem para fazer a canja, né? Aí a maior assim, homenagem que tu pode fazer para Elis é não cantar as músicas. Não canta, Aí nós falamos assim, não, vamos fazer então uma canja instrumental. Aí depois falei assim, não, só tem uma cantora brasileira que dá para a gente chamar para homenagear a Elis Regina, uma pessoa que tem assim uma capacidade, além de ter uma voz maravilhosa, privilegiada, tem um apuro técnico assim semelhante e ela é incrível. Então, assim, eu queria já pedir desculpas antecipadamente a Gal Costa, desculpa aí, Gal Costa, desculpa aí, Marisa Monte, desculpa aí, Maria Bethânia, não é nada pessoal, desculpa aí, Maria Rita, mas a única cantora brasileira que a gente pode chamar para homenagear a Elis Regina é a Nani Medeiros, que está morando em Portugal e que vai ser acompanhada pelo João Pita, que também é um excelente músico. Eu queria que o Arthur falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, é isso. Eu e a Kátia, a gente concorda mais ou menos em 50% das coisas, né? A gente adora discordar. A gente às vezes fica se discordando, dias e dias se mandando áudio se discordando. Mas concordamos imediatamente. Quando a Kátia falou tem uma pessoa, eu pensei na mesma pessoa. E aí, quando ela disse, era quem eu ia dizer também, que é a Nani. Porque a Nani tem essa coisa... Primeiro que a primeira vez que eu vi a Nani cantando, ela estava fazendo um musical do Lupicínio, onde ela encarnava, em determinado momento, a Elis, em momento a Elisete Cardoso, e não me lembro mais quem, e ela conseguia o prodígio, que é muito fácil, que é muito difícil, de conseguir com que tu veja claramente
quem é que ela estava incorporando, interpretando, Sim, interpretando. Né, musical, sem deixar de ser ela mesma, nem virar uma caricatura. Porque de sub-Elis tem muitas, né? Tem inclusive uma que é filha dela, que canta igual. Então não precisa mais uma, né? Já tem uma que é filha dela, canta igual a ela, então não precisa mais. Canta igual a ela, num certo sentido, assim, né? Não, eu digo os mesmos jeitos. Sim, Não, como a própria Maria Rita, eu vi uma entrevista dela essa semana, ela dizendo, gente, eu não aguento mais falar nisso. É claro que eu não canto bem com a minha mãe, ninguém no mundo canta bem com a minha mãe. Maria Rita, atenção, ouve Hernani Medeiros, calma aí. Então é isso, né? O Pita é de São Paulo, né? O Pita é de São Paulo, é um grande violonista, um cara da cena do choro e do samba lá de São Paulo, que se apaixonou pela gaúcha, e aí eles casaram e foram-se embora para Portugal. Então é isso. Senhoras e senhores, a gente encerra com chave de ouro aqui esse sarau. Queria agradecer ao Arthur mais uma vez. O professor disse que vai mandar nudes, eu vou inserir aqui antes de acabar as cenas do professor na praia, viajandão e tal. E a gente vai ter agora uma canja. Pelado de sandália, de sunga branca e sandália. Se ele mandar uma foto de sunga branca e sandália... Já vai estar bom, né? Então é isso, nós temos então a alegria, a honra de contar com a participação da Nani Medeiros e com o João Pita. Até semana que vem, valeu. Obrigado. Olá, gente! Olá todo mundo que está aqui no Sarau Elétrico. Bom, primeiro de tudo, um prazer enorme voltar aqui para fazer essa participação no Sarau Elétrico, que é tão clássico. E eu sou tão fã de todo mundo que está aí. Agradecer a Kátia, principalmente, por esse convite. E hoje cantando essa artista que, para quem não me conhece e para quem já conhece, sabe que eu sou muito, muito, muito fã da Elis. Tenho ela como uma referência maior. Primeira vez que montei, idealizei um show foi cantando o repertório da Elis Regina. E fico muito contente de estar aqui para cantar as músicas dela, né? A Elis é uma referência não só pela cantora extraordinária, pela execução daquele canto impecável, mas acho que também pelas escolhas de repertório, né? Ela nunca cantava uma música se aquilo não tocasse profundamente ela, e também na postura como artista que ela teve, né? E tô aqui também com a literatura, um livro do Arthur de Faria, que eu sou muito fã, e achei incrível ele ter feito esse trabalho pensando, né, fazendo uma cronologia em relação à biografia musical dela. O último que eu li foi do João Marcelo Boscoli, do Filho, que tem assim uma outra abordagem, né? Uma relação bem mãe e filho nesses 11 anos, 6 meses e 19 dias com a mãe dele, que é a grandiosa Elis. Bom, repertório, o que a gente vai cantar hoje? É muito difícil escolher 3 canções no meio desse mundo de canções da Elis Regina. Mas a gente decidiu pegar coisas que a gente ama muito e não só pensar naquele lado B, lado A, mas trazer alguma coisa de lado B que a gente adora e que às vezes as pessoas não conhecem. A gente começa então aqui com uma canção de Guarabira e Zé Rodrigues, chamada Olhos Abertos. Atravessando uma ponte de noite no meio da chuva, cercada pelo silêncio daquela cidade do interior. Depois da ponte, uma estrada de terra molhada de chuva, cercada pelo silêncio sem nenhum pedaço de amor. Vendo os olhares desertos de tantas pessoas antigas, tantas pessoas amigas querendo um cigarro e um carinho, gente que puxa uma briga na estrada com os olhos brilhando, precisa só de um abraço bem forte, bem dado.
mãos e de olhos abertos, sem me preocupar com dinheiro ou posição. Eu preciso encontrar as pessoas, ficar de mãos dadas com ela, conversar com a boca e os olhos do coração. Eu quero encontrar as pessoas de mãos e de olhos abertos, sem me preocupar com dinheiro e posição. Eu preciso encontrar as pessoas, ficar de mãos dadas com elas, conversar com a voz e a boca do coração. Eu preciso encontrar as pessoas. Olhos abertos. Estreia essa, a gente nunca tocou. Primeira vez que a gente tá fazendo aqui. Bom, o que mais, Júnior? O que a gente escolheu pra fazer mais? Agora um clássico, eu acho, né? Essa é um clássico, essa próxima canção, né? Uma música de Francis Haim e Chico Buarque, que tem aquela gravação alucinante da Elis não conseguindo segurar as lágrimas, escorrendo aquele rímel todo, que eu amo, né? Eu acho que quem ama Elis Regina adora essas músicas que todo mundo fala, cortar os pulsos, mas não interessa, é muita entrega, é muita verdade. A gente faz agora, então, Atrás da Porta. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sob o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, num tapete atrás da porta.
Eita! Olha, eu posso ficar um dia inteiro escutando Elis Regina. Não sei vocês, mas eu posso. Que coisa boa. Como é bom cantar essas músicas, como é bom cantar esse repertório. Bom, são 3 músicas. A gente tem que fazer a última agora. Eu tinha pensado no Bêbado Equilibrista, né? O Júnior também tinha falado que é muito emblemática e para mim é muito importante essa música. Foi a primeira música que eu lembro de cantar e de saber que eu sabia Elis Regina, porque eu não consigo nem lembrar quando é que eu descobri a Elis, mas eu lembro, essa música eu era muito nova e eu já sabia essa letra. Meu pai adorava escutar eu cantando, então eu não posso estar cantando num show que meu pai pede bêbado. Quis fazer essa menção aqui, mas a gente vai escolher outra, que também é muito clássica do repertório da Elis, Renato Teixeira, Romaria. Gente, muito obrigada. Obrigado, tá? Obrigado. Até a próxima. Até. Vamos lá. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira por giló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria em prece paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Salve Elis Regina, viva Elis. Um beijo, gente. Até a Até a próxima. próxima.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira por giló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Salve Elis Regina, viva Elis. Um beijo, gente. Até a Até a próxima. próxima.